Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de obras e obras financiadas, tá? Um tema muito importante porque vai falar do seu dinheiro, né? O que você está investindo na sua obra. E para falar desse tema, eu trouxe aqui 2 engenheiros que vai discutir e dar as dicas para nós, os cuidados que tem que ser feito para a gente poder ganhar, né, recursos nesse sentido. Eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista, está aqui comigo o engenheiro Silas e o engenheiro Gabriel. Por favor, se apresentem. Sou Silas Bernardo, engenheiro civil, também sou técnico em transações imobiliárias e também sou técnico em edificações e sou construtor há 15 anos, então estou há 15 anos no mercado de construção. Legal. Silas, Gabriel. Boa tarde, meu nome é Gabriel Alves, eu atuo aqui na Cidade Franca como engenheiro civil há mais ou menos uns 5, 6 anos, voltado mais a cálculo estrutural. Então a gente está trabalhando aí com parceria com bastante arquiteto e profissionais para fazer esse tipo de serviço. Ótimo. Preocupa muito porque mexe no bolso do cliente, né? Uhum. Então o Bate-Papo da Construção está sempre preocupado, né, com o cliente para que ele receba o melhor produto, né? Certo. E o melhor produto no nosso caso aqui começa com um projeto e depois que tem todo um processo para chegar no financiamento, né, onde que ele vai buscar recursos. Então nós vamos falar um pouco desse passo a passo, certo, né? Silas, você que tem uma grande experiência, né? É legal que vocês estão na obra, não é aquela questão só do escritório, né? E essa parceria do arquiteto com o engenheiro, né? Porque o arquiteto vai estar fazendo o projeto e passando para vocês. Me explica melhor isso, esse processo de vocês trabalhar. Eu, enquanto arquiteto, fiz o projeto, atendi meu cliente e agora vai construir. E ele precisa buscar recursos, né? E não só buscar recurso, gerenciar esse recurso, sim, né? Que é o grande detalhe. Não basta ter o dinheiro, não basta ter né, o recurso. Tem que saber gerenciar. Como na casa, né? Em casa a gente tem que saber administrar, né? Então a obra também não é diferente. Isso. E não dá para fazer de conta numa obra, porque é tudo muito caro, né? E então explica pra gente esse detalhe importante. A parte de gestão de obra financiada, ela começa mesmo na parte quando o cliente fala, eu vou financiar a minha casa, a construção, ele tem que pensar no financiamento antes do projeto. Por quê? Quando ele sabe o custo que ele tem, então ele foi lá na Caixa Econômica Federal, aprovou o crédito dele, então ele tem um valor de crédito e tem o valor do bolso dele, que é o recurso próprio. Com a soma desses 2 valores, ele tem um montante que ele está disponível para investir nessa casa que ele vai fazer. O que acontece? Aí ele tem que chegar no arquiteto que vai fazer o projeto e falar assim, ó, o meu recurso é esse, então eu quero uma casa que caiba dentro do meu orçamento. E aí, após o projeto, aí a gente começa o planejamento total da obra. Mas muitas vezes eu recebo o cliente com uma ideia superficial de valor de metro quadrado, né? Porque ele pega, mas o fulano está vendendo uma casa por X. Aí ele tira o valor do terreno e acha que faz por aquele valor, né? Então eu acho importante, quando atendo o cliente, né, colocar ele à parte disso, quer dizer, o valor que é da construção civil, né, naquele padrão que ele deseja, porque aí ele vai buscar, né, depois esse recurso. Né? Essa questão de metro quadrado, né, custo por metro quadrado, eu falo que isso é uma praga. Que você não analisa nada, né? Exatamente, eu até falo pro pessoal assim, uma comparação que todo mundo vai entender. Você pega lá uma caminhonete, aquela Ram 2500, grandona, ela tem 6x2. Você pega uma Ferrari, ela tem 2x4. Pequenininha, caminhonete grandona. Caminhonete custa 500 mil, a Ferrari custa 3 milhões. Casa é a mesma coisa. Tem casa pequenininha com custo, tem casa grandona com outro custo. Então, o certo é o quê? Eu ter todos os projetos e aí em cima do projeto eu levantar o custo quantitativo de material e mão de obra. Aí sim eu vou ter esse custo do cliente.
Isso aí é uma verdade. Às vezes o cliente já chega com aquele projetão lá, né? Aquela casa de cinema. Eu quero fazer por tantos reais o metro quadrado. Que eu ouvi, né? Eu ouvi meu amigo ali na... Nossa, vi no Instagram lá em Rondônia que a casa custa tanto metro quadrado. Chega aqui. E aí que eu até falo com o Gabriel direto. Não sabe nem quanto vai custar a fundação, não sabe nem quanto vai custar a estrutura. E aí, né? E Gabriel, o que é isso, né, com o nosso cliente, né? Fundação, né? O que representa isso e quais os cuidados lá da fundação, do terreno? O que isso influencia, né? Ele quer a casa, o terreno já comprou, e aí? Então, voltando à parte de valores, isso é muito interessante porque, igual vamos por exemplo, a pessoa tem um terreno pequeno, aí é onde volta onde o Silas falou, lá na compra de um terreno, às vezes você vai lá e compra um lote e fala assim, mas eu precisaria de 3 quartos, 3 suítes, mais um escritório, aí a gente tende a fazer o quê? Fazer 2 pavimentos. Aí é onde que começa a onerar mais a construção. Por quê? A fundação, a parte de fundação ali, não é uma coisa assim muito cara. Cara na hora que você vai fazer uma laje de piso, você vai fazer vigas, dependendo do projeto arquitetônico, tem que fazer vigas de transições, vigas em balanço. Então isso aí que onera um pouco na hora da construção. Então, tipo assim, a gente tem que saber conciliar. O que eu quero? Eu quero uma casa de, sei lá, 300 metros quadrados. Não, mas o que eu tenho que fazer em questões de valores? Aí eu tenho para gastar um valor não muito. Então, tipo assim, a gente tem que saber conciliar essa parte de ser, às vezes, um térreo para poder economizar, às vezes tem alguns outros parâmetros também que a gente pode voltar nessa linha de raciocínio para poder chegar naquilo, porque todo mundo é igual você falou, todo mundo chega lá com uma casa exuberante, bonita, mas às vezes nem sempre tem recurso. Então a gente tem que saber administrar um meio termo ali para poder conseguir atender o cliente e deixar ele satisfeito, que é em primeiro lugar, né? O que eu falo para todo mundo é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, mas e se eu comprar um revestimento mais barato? Se eu comprar um piso mais barato? A economia da casa não está no acabamento. Você pega uma casa hoje de alto padrão aí, é isso aí, muita viga, pilares gigantes, vigas com vãos grandes, e isso é caro, né? Às vezes o custo da infraestrutura, que são pilares, vigas e lajes, é mais caro do que o acabamento. E a pessoa na cabeça dele acha que ele tem que economizar só lá no acabamento. Por isso que é importante o profissional para auxiliar, né? Isso você falou, né? Se a estrutura representa, né, um valor significativo, tem que analisar o solo. Sim. Né? Que é o que vai receber essa estrutura. E se o profissional, né, que vai fazer o cálculo estrutural não tem aquele raio-x, né, vamos chamar assim, né, para a pessoa entender, ele vai na pior hipótese, né? Isso custa. A gente adota como um parâmetro, tipo, a pior situação que a gente viu. Aí é onde que uma fundação, tipo, de 20 mil se torna 30, 40 mil reais. Mas, às vezes, por conta de 2 mil, aí é onde que entra aquela coisa, mas eu não vou gastar com isso não, porque uma sondagem é caro. Ao contrário, às vezes uma sondagem de, tipo, 1.500, 2 mil reais, você consegue reduzir a fundação de uma obra em 10. Então, tipo assim... Que representa 0,00... E fora a segurança que você tem, né? Porque, tipo assim, às vezes você vai fazer uma coisa num solo que você não sabe, é receioso isso para um engenheiro que calcula estrutura como eu. Então, assim, a gente tem meio até que superdimensionar. É uma maneira, assim, erradíssima de fazer. Mas, às vezes, tem cliente que, para não perder, vamos fazer, né? Vamos fazer desse jeito. Aí, infelizmente, a gente tem que superdimensionar e passa. Às vezes, coisa que poderia ter sido bem diferente, né? Se tivesse essa ideologia que o estudo de solo é um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. Exatamente. E não dá para confiar no vizinho, né? Porque solo, ele é natureza, né? Ele muda muito, assim, perto. Então não dá. Às vezes na divisa do seu terreno com o do vizinho tá a mudança do solo. Você não sabe onde o solo muda. Pode ser que ali o vizinho fez, vou aproveitar. Não dá. Exatamente. Inclusive um problema. Economia. Inclusive um problema que a gente enfrenta muito, principalmente na cidade franca, chama lençol freático. Isso aí a gente já tá cansado de saber. Gabriel, furei 4 metros aqui, deu água. Aí, tipo assim, aí para toda uma obra, todo um cronograma para poder
poder mudar o sistema de fundação, coisa que poderia ter sido evitado na época do projeto, né? Então... E essa gestão, né? Como ela acontece, Silas? Então, não é aquela coisa só do escritório, né? Não. Principalmente na obra, conferência. Eu falo que a obra ela tem 2 etapas, né? É o planejamento e o controle. Planejamento são a fase desde a compra do terreno, projetos, a parte de financiamento, tudo isso. Aí você planeja, faz os orçamentos, tudo conforme está projetado e você monta o seu planejamento. E o que é o controle? Você controlar aquilo que foi planejado. Não adianta eu só planejar e chegar na execução e eu deixar à vontade, que aí o meu planejamento não virou nada, né? Então vamos supor, quanto que eu vou gastar de reboco? Então eu fui lá, orcei a minha parede bonitinha, prumada, reta, né? E aí eu vou gastar lá 30 mil de reboco. Só que aí na hora da execução eu não controlei o prumo da parede, então a parede embaixo vai dar 5 centímetros, lá em cima vai dar 2, então eu vou ter um reboco mais grosso, vou gastar mais argamassa. O 30 mil de reboco que eu poderia gastar, às vezes vai subir para 40, 45. Então você tem que ter esse controle. Então não é só, eu fiz um orçamento, tal, posso fazer a obra. Negativo, você tem que planejar e controlar. Conferir, né? Conferir. Aquilo que foi planejado vai ser executado. Exatamente, né? é isso. Inclusive, até nessa parte aí de execução, é muito interessante, é igual hoje a ferramenta que a gente utiliza muito, que é o BIM. Tipo assim, muita gente vai e fala assim, é só pegar o projeto, fazer o cálculo, fazer o orçamento para andar. Essa ferramenta hoje que a gente trabalha lá no escritório, qual que é o interessante dele? Tipo assim, a gente já prevê futuras passagens, porque chega às vezes lá na obra, tem uma viga que tem bastante ferro, tava na cabeça de fazer a prumada de água de chuva ali. Não vai ser possível por conta dessa viga que tem mais alguns ferros. Então, onde que a gente vai tirar? Aí entra o problema, onde a gente vai descer essa água de chuva por onde? Aí é por isso que é importante o uso dessas ferramentas que hoje a gente tem para poder prever futuras situações, que isso até chega a onerar bastante a obra por falta de planejamento. E aí, questão de orçamento, né? Por exemplo, que nem ele tá falando aí de vigas e passar cano ali nessas vigas e descer tubulação. Hoje, o que a maioria das pessoas faz? Não, eu já consegui o financiamento, o engenheiro já assinou para mim, o arquiteto já assinou o meu projeto, eu tenho um pedreiro de confiança, eu vou pegar ele, passar a empreita para ele vai fazer minha obra. Beleza. Só que aí chegou o encanador. O encanador, ele vai falar assim, não, eu acho que nesse banheiro aqui, você vai gastar tantos joelhos, tantos tubos e tal. Aí você compra aquele tanto de coisa. O que acontece? Ou ele vai ficar te ligando, você não contratou ninguém, você mesmo está fazendo a obra por sua conta, o proprietário, né? Eu tô lá no escritório. Eu tô levando meu filho na escola, ou buscando na escolinha lá, e o encanador me liga, nossa, faltou um joelho aqui, você consegue trazer para mim? Ou então, se não acontecer isso... Você deixa a fábrica lá, vai dar problema lá, onde você tira o dinheiro. Exatamente. Ou então vai chegar no final da sua obra, você vai ter aquele tanto de material sobrando, e os depósitos não pega de volta. Né? Então o que acontece? Por isso que é importante os projetos, porque em cima do projeto você faz o custo certinho. E esses dias no supermercado foi engraçado, eu encontrei uma amiga, né? Eu falei, Cláudia, eu ia construir e tal, mas eu desisti. Mas por quê, né? A gente ia fazer um projeto diferenciado. Não, esse negócio de construir, não saber o que vai gastar, eu tenho medo, eu não vou fazer. Mas quem te falou isso? Fulano fez assim, o outro fez assim, quer dizer, eles, né? Meu irmão então, fez, gastou o dobro. Santo de casa não faz milagre. Então, você vê, né, que as pessoas fogem da construção por falta de conhecimento. Então, o bate-papo da construção tem essa função, né? É possível, mas tem um caminho, né? Você não pode furar ali que dá errado. É, né? Isso aí. Então, eu vejo assim, o empresário, ele cuida ali da fábrica, onde que ele está tirando a renda dele. Exatamente. A obra, cabe a nós, profissionais, ir lá fazer, né, acontecer e tudo mais. E essa gestão, né, de cuidar de tudo, o dinheiro dá certo. Sim. Então, independente de financiamento... Eu sempre faço, no escritório de vocês também deve ser da mesma forma, ele tem um orçamento. Sim. Né? Sua obra... E eu já tive cliente que assustou, né? Não, mas então...
é a sua obra. É aquele negócio do metro quadrado. Né, que a pessoa não é tanto, né? Ó, enquanto não tiver o projeto, eu conhecer a necessidade de vocês, né? Ver o que vocês gostam, aquilo que vocês falaram. Não, eu quero vão, né? Livre, eu gosto disso. Isso tem um custo, né? Diferente de casas que tudo é 3x3, né? Laje, né? Tradicional e tudo mais. Então assustou. Falei assim, mas aqui tá, ó, você pode acompanhar item por item, né? Então agora sim. Então você tem tanto de recurso e vai buscar tanto e não vai morrer na praia. Você vai entrar na sua casa com tal data, bonitinho, né? É isso aí. Então existe isso. Agora, sair no mercado de qualquer jeito... É perigoso. E o que eu falo que é perigoso mais ainda é você pegar o financiamento para fazer uma obra que você não sabe. É que é o compromisso com o banco, né? Você foi lá, pegou... Tem muitos clientes, vai lá, financia 1 milhão. E aí não consegue fazer a obra com aquele recurso que ele pegou. E aí ele fica desesperado. Aí, às vezes, tipo assim, se ele pegou esse recurso, é porque ele não tinha esse recurso próprio, às vezes. E, né, então aí precisa vender um carro, precisa vender uma chácara, precisa correr de alguma forma para arrumar esse dinheiro. Por quê? Porque ele não teve uma gestão para controlar aquele custo, né, o fluxo financeiro da obra. Então isso é muito importante. Então, antes de pensar em pegar um financiamento, você tem que ter certeza que o que você vai pegar vai ser suficiente para fazer a obra que você está querendo. E com qualidade, né? Para você não 100%. tirar, porque tem itens que não dá para você substituir. Como você vai tirar uma impermeabilização? Né? Não tem jeito. Não. Uma pintura, né? Você vai comprometer né, a casa como um todo, né? Essa diferença que você falou no começo, né? Eu vou diminuir no piso e tal. Até aí... mas não é que isso aí você não vai gerar uma economia grande, falar, minha casa vai ficar mais barata por isso. Não vai, né? Felizmente. Aí é onde que entra, às vezes, a mudança de um projeto, né? Tipo assim, é por isso que isso que a gente discute é muito complexo, por isso. Tipo assim, eu amei essa casa, mas o custo a gente precisa ter para poder ver se ela cabe no meu bolso. Não coube. Não, então vamos refazer todo um projeto para tentar adequar aquilo que a pessoa tem recurso e condição de fazer, né? E a pessoa tem muito isso, né? Vem com aquele valor na cabeça, né? E é difícil você tirar isso. Por exemplo, você faz um levantamento planialtimétrico, que é a base, né? Eu não começo nenhum projeto sem ser o planialtimétrico. Um que vai conferir as medidas, que já aconteceram vários aí, loteamentos até novos, né? Com diferença, né? Então, o cliente sabe, né? Confere ali as medidas, né? E a questão de níveis mesmo do terreno, que aí gera muro de arrimo, que é outro vilão. A pessoa vai, eu comprei baratinho, você chega lá, porque, né? Essa diferencinha e um pouco mais. Você só ganhou um prazinho no pagamento. Você vai gastar no muro de arrimo, né? Que é uma estrutura. Você trabalha com estrutura, você sabe, é super complexa. E eu vejo a questão do aterro também, né? Que você tem que ter um controle. Não é jogar a terra e passar o caminhão em cima. E eu vejo assim, a gente anda muito em obra, anda muito em rua, e a gente vê cada calamidade. Tipo assim, a gente passa, você vê que ali não houve um projeto. É igual a gente estava falando, o meu tio é pedreiro, já construiu vários muros de arrimo. E tá lá até hoje. Mas aí volta aquele... Às vezes é um solo que é diferente. Vamos por exemplo, que acontece muito. Às vezes na hora da compactação, chega uma máquina pesada próximo ao muro. E muro de arrimo é uma das poucas coisas que realmente, assim, se não houver um cuidado no projeto, ela colapsa. Ela cai. Muro de arrimo, ela não avisa, você não tem outros recursos. Não existe. O muro de arrimo, ele te avisa na hora que ele tá no chão. Então, assim, é um cuidado que a gente tem, principalmente para arrimo. Eu fiz um curso bem extenso sobre arrimo. Então, assim, hoje eu vejo muitas coisas aí que o pessoal, faz assim que passa, né? Não é bem assim. Tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo, principalmente com isso, né? Porque senão é brincadeira. Igual você falou, não tem nada a ver com a estrutura convencional da casa, né? É um estudo ali, é muito específico. E é igual questão de metro quadrado, né? Se você for ver o CUB, o pessoal fala, entrei no site lá no sindicato da construção e vi o preço do metro quadrado, tá tanto.
Mas o CUB, ele não tá incluso no CUB. Não, é só... Muro de arrimo, é a casa, é a muro, construção. fundações, nem fundação tá incluso. Projeto. Exatamente. Então, né, pessoal... Esses dias mesmo, o cliente terminou, a gente foi fazer os orçamentos, muro de arrimo 70 mil. Ele Sim. ficou assim, né? É isso. A estrutura, aterro, impermeabilização, outra coisa, né? Impermeabilização de muro de arrimo, o pessoal põe lona. Nossa. É jogar dinheiro Deixa de pôr dreno, faz aquele murão lá e não coloca dreno algum. A água vai para onde? Aumenta o peso no muro, às vezes a estrutura, né? Então, é assim, um problemão. Como que você faz, né? Uma coisa da cabeça de experiência, nada contra, né? Porque a gente precisa realmente de profissionais, pedreiros, né, capacitados com experiência. Mas tudo exige cálculo, né? Tudo exige cuidado ali, né? Não dá você fazer, igual você falou, né? Depende do solo, como foi feito. A estrutura que eu vou fazer aqui não é a mesma que eu vou fazer em outro espaço, né? E aí essa parte de gestão, assim, né? Esses dias um rapaz me perguntou assim, que vantagem eu tenho de te contratar, né? Aí eu falei, a vantagem de você não precisar estar lá na sua fábrica, que ele tem fábrica, né? Você não precisar ir lá sair da sua fábrica, deixar ela lá para ir na obra. Deixar de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro. A vantagem de você ter que ficar atendendo o pedreiro toda hora, porque pedreiro ele pede cimento só quando acaba, né? A vantagem de você ir na obra, levar seus filhos no final de semana e passear. Essa é a vantagem. E outro detalhe, né? No caso, a gente garante o custo que a gente só vende obra fechada, né? Empreitada global. Então, a gente não faz por administração, só por... Explica isso, empreitada global, né? Porque esse termo é comum para nós, né? Mas quem está ouvindo, né? Empreitada global. O que é? Empreitada global é que quando a gente fala, ó, sua obra vai custar R$1 milhão. Então, ela vai custar 1 milhão e você não vai pagar mais nada além disso. E aí, esse custo é a obra inteira com a chave na porta. Lavada, limpinha, você só vai colocar seus móveis dentro. Com a limpeza. Com a limpeza. Que é outro item também, né? Que mata. Né? Exatamente. Se não tiver uma empresa que faz adequado... Limpeza de pós-obra não é limpeza comum, né? Não. É aquela do detalhe, o produto certo, né? Muitas vezes a pessoa faz com o pessoal que está na obra mesmo. Não, esse pessoal aqui já faz a limpeza e tudo mais. Não dá certo, né? E isso tem um custo diferenciado também. Né? É o que eu sempre falo. Qual que é o meu concorrente, vamos falar assim? Meu concorrente maior hoje é casas novas à venda no mercado. Né? Não é nem outros profissionais. Porque a pessoa fala assim, tá, por que eu vou te pagar a obra inteira se eu posso comprar uma prontinha? Sim. Né? A construção, quando você constrói, mesmo contratando uma construtora, você economiza até 30% no valor da obra. Então, quando você constrói, a sua casa fica mais barato 30% do que você comprar uma nova. Então, aí você já está ganhando muito. Né? Essa é uma das grandes vantagens, além de você poder ter uma casa personalizada. O que é isso? Você vai escolher um quarto do seu jeito, você vai ter uma área gourmet, uma área de churrasco, uma piscina do jeito que você sonhou, né? Tudo isso é diferente daquilo que a pessoa que faz para vender, ela pensa no todo, né? Ela não pensa ela pensa no mercado, ela não pensa só em você. Essa é a diferença. E a construção por etapas, como vocês veem assim? É possível fazer? Não? Você fala, por exemplo, a obra... Eu tenho um recurso X, eu quero fazer só fundação. Eu tenho um recurso X, eu quero levantar e cobrir. Tá, Porque você falou conselho, né? Eu não... O ruim disso por etapa, vamos pôr um exemplo. Eu vou subir e vou cobrir. Aí vamos pôr. Para economizar, vou lá comprar 6 metros de areia fina, porque eu já utilizo para sentar, depois eu utilizo para reboque. Mas eu vou rebocar depois. Aí, tipo assim, a areia tá lá, chove, perde. Eu preciso alugar um container para mim guardar as ferramentas do pedreiro, guardar a bitoneira. Aí
parei a obra, tá lá o material, tá lá o container, você paga aluguel daquilo lá. Então, assim, você perde-se muito material nesse meio tempo de você ir fazendo por etapas, né? E além dos riscos, né? Hoje, infelizmente, a gente sofre muito. Eu sei que às vezes nessa parte de levantar e cobrir até não, mas a gente passa por muita gente, principalmente obra em rua, às vezes a gente passa muito por roubo, sabe? Às vezes entra vândalo, faz coisas e aquilo ali fica muito ruim, sabe? Estrutura metálica que você usa. Outro detalhe que eu falo também, vamos supor, pessoal, vou fazer a fundação da minha casa e vou parar, né? Então ela vai, faz a fundação, deixa os arranques tudo ali para receber os pilares. Essas ferragens, vamos falar, a ferragem tá ali, ela tem um diâmetro específico. Sim. E se eu demoro para concretar ela e finalizar isso, a chuva vai começar a enferrujar e vai corroer, né? E aí eu vou perder o diâmetro da barra, então eu tô correndo um risco, né? na estrutura. Sim, né? Essa oxidação aí é uma coisa que a gente... Isso é um problema. Às vezes até a própria estrutura, a gente fala numa coisa macro, grandes edifícios, eles utilizam até metais de sacrifício na própria estrutura, porque às vezes com pouco tempo que ela fica exposta, ela já começa a criar pontos de ferrugem, né? E aquilo lá, ela vai se espalhando ao longo do tempo. Então é uma preocupação que eu vejo que quase ninguém tem e todo mundo deveria ter, porque assim, ela lá dentro, ela vai trabalhando o ferro com o longo do tempo. Então, eu falo para aquele cliente, né, que vou começar, qualquer coisa eu paro ali na fundação, né, para testar esses valores. Não adianta, né? A coisa tem que ser planejada. Se você não tem aquele recurso, você já vai saber no começo. Exatamente. Aí você ou recua, espera, né, esse recurso, ou você vai para uma instituição financeira, né? Sim. E busca esse recurso. Exatamente. E o importante, hoje, o cliente que não tem o terreno, ele pode financiar 100%. 100% ele não financia. O que ele consegue? Ele não tem terreno, né? Vamos dizer, a Caixa ela financia o terreno e financia a construção. Só que ele precisa ter 20% de entrada. Do total. Do total. Que é terreno mais construção. Só que o que acontece? 20% do terreno tem que ser recurso próprio e 20% da obra também recurso próprio. Então, vamos supor, eu vou comprar um terreno ali, eu tenho que dar uma entradinha para o proprietário, senão, porque a Caixa só paga 80%. E a construção a mesma coisa. Então, eu não consigo fazer o pagamento 100% financiado do terreno, mas eu consigo fazer 100% da construção financiada se você já tem o terreno. Vamos supor que você é uma pessoa que tem o terreno, seu terreno está ali quitado certinho, você pode pegar esse valor do terreno, ele entra como entrada na construção, porque a soma dos dois dá um valor total, pode ser que o valor do seu terreno ele seja até superior a 20%. Aí você consegue financiar 100% da obra. Tá. Né? Uma dúvida que eu tenho referente a isso, Silas, é o seguinte, a gente consegue financiar com móveis? Tipo assim, móveis planejado, porque isso aí também tem um valor agregado interessante, né? Consegue fazer? Não consegue. Não consegue. Não. Eu consigo fazer placas fotovoltaicas, aquecimento, tudo que é relacionado à construção. Móveis já é mobília. Né? Entendi. Aí não consegue. Porque o planejado ele tá quase junto ali, né? Mas infelizmente a Caixa ela enxerga como móvel mesmo. Então, mas tudo que está relacionado à construção, você consegue financiar tudo de acordo com o que for liberado lá para você, de acordo com a sua renda, né? E demora essa aprovação? Como que é? A parte de financiamento, se ela tiver tudo certinho, né? Tanto a parte de projeto quanto a parte do cliente, né? Tudo certinho, a gente consegue aprovar esse financiamento aí no máximo aí em 60 dias, tá liberadinho, já dá para começar a obra. Se tiver tudo aprovado, perto de projeto. Tá. Uma dúvida, parceria de outros profissionais. Por exemplo, eu tenho um cliente, eu desenvolvi todos os projetos. Arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica. E vocês, no escritório, você faz essa parte de gestão de obra? A gente faz a parte de gestão desde o financiamento, se já não tiver o crédito aprovado, até o planejamento a partir do que já trouxe para nós. Então tem um profissional que já fez todos os projetos. Dali para frente a gente faz o planejamento, que é o cronograma com o orçamento, e aí se a gente faz a obra, a gente faz também o controle
da obra durante a execução. Certo, tá joia. Eu quero agradecer a participação do escritório de vocês enquanto profissionais. O bate-papo da construção está de portas abertas para sempre conversar sobre o assunto, informar os nossos clientes. Inclusive, a gente vai ter um podcast exclusivo sobre sondagem, né? Uma empresa que faz sondagem, também com 2 engenheiros, para a gente falar, né, dos detalhes que é a sondagem, né? Aonde que tem que ser feito, né? Tem que conhecer o projeto antes, né? Esses detalhes, né, a gente vai passar para as pessoas, né? Certo. Então, vocês podem fazer os agradecimentos, eu já deixo o meu agradecimento para vocês e voltem para a gente estar conversando sempre mais sobre a construção civil. A gente agradece bastante pelo convite, inclusive eu acho muito importante esse bate-papo, porque a gente tem que educar a população, para eles entenderem. E cabe nós, né? Cabe a nós, né? Falar. É porque eles acham que construção é uma coisa muito genérica, muito comum de fazer. Na verdade não é, preciso ter todo esse planejamento e controle para você ter uma boa obra. Então a gente está muito agradecido por poder participar. Quero também te agradecer pelo convite, né? Agradecer a todos aqui. Obrigado, Cláudio. Isso é interessante, que a gente passa um pouco do nosso conhecimento, né? Para quem nos ouve. Então isso é muito importante e eu vejo assim, a construção, se ela não for bem orientada, isso aí acaba até com relacionamentos, né? Porque cria muito esse atrito e isso aí não é legal. Então, vamos fazer um planejamento, vamos contratar profissionais competentes para estar fazendo projeto, dimensionamento, tudo certinho. Porque é isso, né? Cria uma expectativa, né? Que é complicado. Não é real, né? Então, uma hora o castelo cai, desmancha, né? Tá joia. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanham, o bate-papo da construção. E nossa função é essa, sempre trazer novidades, tecnologias, gestão, tudo ligado à construção para o conhecimento de vocês. Espero vocês no próximo podcast. Um forte abraço.